E uma das maneiras de eu conseguir diminuir a emissão de poluentes, porque afinal, como tudo acontece extremamente rápido aqui dentro desse carinha, muitas vezes eu não consigo ter a queima completa. E, consequentemente, vai sair HC, vai sair NOx, vai sair CO. Na verdade, NOx, quanto mais potente o meu motor, mais energia ele conseguir desenvolver, teoricamente eu gero mais NOx, já vou explicar. Mas como que eu faço para eliminar isso aí e não ir para a atmosfera? Eu uso um catalisador. O catalisador ele possui uma colmeia, pode ser tanto metálica quanto cerâmica ou misto dos dois, geralmente é cerâmica. E por que que eu faço essa colmeia? Mesmo conceito da aleta. Eu faço um esqueminha para aumentar a área de contato, tem uma área gigantesca de contato. Com isso, eu coloco paládio e ródio, extremamente caros, substâncias extremamente caras. E o paládio ajuda a converter o HC e o CO, e o ródio e o NOx. Então, se eu entro com esses gases aqui, no final ele ajuda a converter e vai sair CO2, nitrogênio e água. Vale lembrar que, como engenheiro de motores, a gente é estrangulado na chicotada para desenvolver um motor mais eficiente em termos de queima possível. Porque como esses carinhas aqui são caros, é muito comum na fase de desenvolvimento de um carro, o pessoal vem com uma proposta de catalisador, a gente vai, testa lá, faz um monte de ensaio e o carro não atende emissões. E aí a gente pede um catalisador mais caro e a resposta de compras fala: não, vocês engenheiros vão quebrar a cabeça na hora de fazer a calibração desse cara, no acerto do motor, para ele emitir menos. E aí vira uma lambança, todo mundo sai se matando e no final dá certo. Para ter ideia quão importante é um projeto de motor e calibração, uma vez visitando um dos fornecedores de catalisador, na época tinha um caminhãozinho da Shana, aquela marca chinesa, e o engenheiro lá da empresa mostrou para mim: ó, tá vendo aquele caminhãozinho? Eu falei: sei, sim. Ele falou assim: aquele caminhãozinho ele tem um projeto de motor BMW. Veio para nós, para a gente desenvolver catalisador, porque no Brasil, para encarecer o custo, né, de se vender carro no Brasil, a gente tem um combustível próprio, E22, né, gasolina misturada com etanol, e tem um ciclo de emissões, tem limites de emissões próprios brasileiros. Grande parte dos países utilizam algum ciclo como o americano ou europeu. Então, por exemplo, você vai na Argentina, eles usam um ciclo europeu de emissões, o padrão europeu, e sempre defasado um ou duas etapas antes. Então, por exemplo, é muito comum um país que hoje a Europa está em Euro 6, o país adotar Euro 5 ou Euro 4. É muito mais legal, muito mais fácil, porque se eu já tenho um carro europeu que atende Euro 6 e lá na minha fábrica tem uma variação que faz Euro 5, que já foi amortizado em termos de engenharia, desenvolvimento de peças e fábrica, é muito mais fácil para importar esse carro para esse país. Então, na Argentina, na Austrália, pô, eu quero vender, eu sou Felipe, eu tenho um certo dinheiro, eu gostei de um Alfa Romeo, não sei das quantas. Eu vou lá, eu posso comprar 10, mandar para a Austrália, pago o envio, apresento que ele foi homologado na norma europeia e aquilo é válido. Tum! E eu posso vender os 10. No Brasil, como eu tenho uma lei própria, de emissões próprias, às vezes eu tenho que desenvolver todo o sistema de injetores, catalisador e uma calibração, principalmente por causa do combustível, novas. E aí quando você põe na ponta do lápis, como fabricante, como montadora, se eu não vender pelo menos 3.000 por ano, não justifica todo esse investimento. Por isso que vai nos nossos vizinhos aí, Argentina, Chile, etc., você tem muito mais modelo de carro do que aqui no Brasil, por causa dessas leis. Então, quando eu fui lá no fornecedor de catalisador para desenvolver um catalisador para um carro específico, o engenheiro me mostrou o caminhãozinho. Eu falei: pô, que legal, vocês estão desenvolvendo? Ele falou: então, aquele motorzinho é tão bom que ele atende, o caminhãozinho está atendendo as normas de emissões sem catalisador, as normas brasileiras. Ou seja, o projeto de motor é tão moderno para poluir tão pouco que para nossos limites, na época, ele nem precisava de catalisador.
Então não ache que o catalisador faça milagre. Também o motor bem projetado também ajuda. E um dos motivos de eu utilizar injeção eletrônica nos carros atuais para não ter nem emissões é porque eu tenho que ter sempre a mistura correta. Lembra lá na parte de combustível, quando a gente fala de estequiometria. Então, se eu saio muito fora da mistura correta, ou seja, lambda 1, eu começo a ter problemas de emissões. Lambda acima de 1, ou seja, mistura pobre, faltando um pouquinho de combustível, a minha temperatura de combustão sobe. Consequentemente, NOx, nitrogênio, o controle de emissões de NOx, que é vindo a reação do nitrogênio com o oxigênio em alta pressão e temperatura, é formado. Se eu subo a temperatura de trabalho, consequentemente eu emito mais NOx. Isso para motor Otto, né? Se eu trago minha mistura para pobre, eu consigo melhorar um pouquinho o consumo de combustível. Consequentemente, eu baixo um pouquinho o CO2. Só que, se eu trouxer ela para mistura rica, o que acontece? Eu já começo a ter excesso de combustível que não vai queimar direito. Então, a emissão de CO, monóxido de carbono, sobe linearmente. Então, por isso, se você tem um cara acelerando forte na sua frente e você está atrás com um carro, por exemplo, com seu ar-condicionado puxando aquele gás, você já começa a ficar meio ofegante por causa desse CO que você já está respirando. E também hidrocarbonetos e, indo ao extremo, particulado. Eu posso formar até fumaça preta, como eu já até mostrei aí lá na parte de mistura rica, o videozinho lá do carro australiano acelerando, pezão embaixo, tá tanto excesso de gasolina que chega a formar particulado na gasolina. Então eu tenho que sempre buscar isso, e a central eletrônica está sempre lendo a lambda e ajustando o tempo de injeção dos injetores para estar nessa mistura. Aí que eu falo que as emissões afetam o acerto do motor e a calibração dele. Por incrível que pareça, quando você dá partida frio no motor, você faz ele funcionar nada eficiente. Já devem ter notado que se eu pegar o meu carro, der a partida frio, andar 2 km e desligar, e toda vez que eu só ficar fazendo esse circuito, você vai ver que o consumo dele vai ser tipo 3, 4 km por litro. Por que isso? Além de eu ter aquele conceito que quanto mais frio o motor, mais eu estou perdendo energia em forma de calor para o bloco, né, da queima do combustível, eu também tenho estratégias na eletrônica para obrigar o motor a esquentar o mais rápido possível. Não só o motor para esquentar o mais rápido possível, para esquentar o óleo o mais rápido possível e aumentar a eficiência, mas principalmente o catalisador. Então no passado eu tinha um catalisador lá embaixo do carro. Aí para aumentar a eficiência, o que se fez? Puxou ele para perto do motor. Por quê? Quanto mais rápido ele esquentar, menos eu vou poluir. E ele tem uma temperatura mínima. Abaixo de 300 graus Celsius ele não converte os gases. Já devem ter notado saída de shopping center, quando dá uma saída de cinema, todo mundo junto no shopping center e faz aquela fila, naquela garagem fechada. Todo mundo deu a partida e fica lá, aquela filona. Você sente até dificuldade ou cheiro esquisito no ar, dificuldade para respirar ou um cheiro ruim, né? Por quê? Porque os catalisadores não esquentaram. Então os carros estão emitindo gases extremamente nocivos. E como que eu faço para aquecer isso aí muito mais rápido? É a mesma estratégia que o pessoal faz para encher o turbo nas arrancadas. O turbo também está lá no escapamento, a gente vai ver mais em detalhe. O que eu faço? Põe injeção de combustível em excesso e atraso o máximo possível o avanço de ignição. Então fica um avanço extremamente atrasado. Por que eu faço isso? Avanço atrasado, ou seja, ignição retardada, vai terminar de queimar lá no escapamento. Consequentemente, terminando de queimar lá no escapamento, vai esquentar o catalisador mais rápido. Então é muito comum você ver avanços negativos para justamente aquecer o motor. Além disso, outra dica, na hora de partir, é melhor você ter pouco avanço e mais acelerador, do que você deixar o motor em marcha lenta com muito avanço. Quanto mais avanço você coloca no motor,
mais ele chacoalha, mais ele vibra. Então, para deixar o motor mais liso, mais macio, eu tiro o avanço e abro um pouquinho mais o acelerador e ele fica mais suave no funcionamento. Além disso, se por exemplo eu liguei o ar-condicionado, pum, deu uma carga súbita no motor em marcha lenta, exigindo o torque dele, se eu fosse deixar ele no avanço ideal, ligo o ar-condicionado, ele vai querer perder rotação. Se eu fosse esperar para a borboleta abrir, para entrar mais ar, para entrar mais combustível, o motor ou ia oscilar muito a rotação ou mesmo apagar. Já ignição é instantânea, comando eletrônico. Então deixo bem atrasadão de avanço, liguei o ar-condicionado, instantaneamente ele dá mais avanço e vem reserva de torque para o motor. Vindo reserva de torque, aí sim eu posso depois brincar com a borboleta, etc., que é algo mais demorado para ajustar tudo de novo e criar essa reserva de novo. Então, na partida frio e marcha lenta, eu sempre estou trabalhando atrasadão para ficar um funcionamento mais suave e deixar o catalisador aquecido. Olhando aqui nesse gráfico de um teste real, emissões de HC. Reparem quanto que eu tenho de emissão de HC no começo do teste, que eu sou obrigado a partir com o motor frio. Número gigantesco. Depois que o catalisador aqueceu, eu praticamente não emito HC. Eu não emito nenhum gás. Então, boa parte da emissão de poluentes é quando o motor está frio. Depois que esquentou, isso no carro novo, né? O catalisador já dá conta, o motor já dá tudo conta, e eu tenho praticamente só CO2 e água no escapamento. E o outro extremo, né? Eu vou até mostrar o videozinho aí do teste, mas o outro extremo é temperatura de trabalho máxima. Então eu não posso passar dos 900 graus Celsius no meu escapamento, na entrada do meu catalisador. Por quê? Acima disso, aquela cerâmica ou mesmo a manta metálica começam a se degradar e principalmente o ródio e o paládio começam a se soltar e ir embora, né? E eu perco ele, degrado e aí o catalisador perde eficiência. É muito comum carros originais de fábricas aspirados hoje eu trabalhar com lambda 0,7, 0,6, ou seja, 30, 40% de combustível, principalmente na gasolina, para esfriar a câmara, para esfriar a queima, para quando sair no escapamento eu não passar dos 900 graus Celsius. Aí você vai me comentar, mas Felipe, eu estou aqui mexendo com preparação, eu quero arrancar esse catalisador, dane-se o Greenpeace, dane-se o meio ambiente. Sim, entre aspas, porque lembre, as peças do seu motor também não podem trabalhar muito altas a temperatura delas. Ou seja, a válvula de escape ela está dimensionada para esses 900 graus. Passando disso, 1000, 1100, já começa a ficar complicado. Eu já vi motor quebrar, e o cara, pô, o motor quebrou, olha que porcaria, a válvula de escape se soltou e quebrou o pistão, quebrou tudo lá, por quê? Que porcaria. Não é porcaria, o cara tá com tanta potência no motor que a temperatura é tão alta que a válvula de escape chegou numa temperatura tão alta que ela ficou com uma resistência baixa e quebrou. Então vale a pena você controlar essa temperatura de escape, mesmo que você não tenha catalisador como forma de proteção de outros componentes, nem que você trabalhe com excesso de combustível. Já no diesel, isso aí fica extremamente mais complicado. Por quê? Quanto mais o diesel sempre está com excesso de ar. Quanto mais diesel você coloca, mais queima você tem. Ou seja, mais energia você está liberando. Como que eu faço para restringir isso no diesel? Tem que restringir a potência. Então eu posso muito bem trabalhar com uma potência alta, né? Mas quando ele identifica que a temperatura está subindo muito, ele começa a matar o motor eletronicamente, começa a diminuir a injeção de diesel para não fritar tudo isso daqui. E quando você faz o chip aí na preparadora, no motor diesel, ele põe diesel para danar para vir potência, mas lembre, vai estar sempre mais quente, ou seja, com mais risco de quebra que até mesmo no Otto. Porque no Otto basta jogar mais e mais combustível, lógico, tem um limite,
mas que me ajude a resfriar, principalmente se eu converter o carro para etanol. Aí fica lindo, né? O etanol ajuda a esfriar bastante a queima.